Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Quero conversar com você sobre confusão mental. E de começo, eu já quero lembrar você que confusão mental é diferente de alucinações e delírios. Então, quando nós temos um paciente confuso, nós precisamos entender que essa condição está diretamente relacionada com a memória, com a atenção, com a consciência. A consciência, se ele está consciente. E quando a pessoa está confusa, ela não consegue entender, responder, decidir. Ela não consegue memorizar. E isso tudo gera para ela uma perda de controle. Ela reconhece que ela não está entendendo, ela não consegue nem falar, porque às vezes pode estar relacionado sim com uma disfagia, uma disartria, uma afasia. E aí ele ou ela pode ficar irritado. E essa irritação dele pode também gerar em você uma irritabilidade. Então, nós precisamos pensar que às vezes ele está confuso, tem um porquê. Ela está confusa hoje. Você chegou, você acordou e de repente você começa a conversar com ele e ele não te responde, ele não interage. Então, você tem que pensar, o que está acontecendo? E muitas vezes essa confusão mental pode estar diretamente relacionada com uma infecção do tracto intestinal, uma infecção urinária, alguma coisa que está doendo. Vamos pensar mesmo, nesses dias eu falei de hemorroidas, alguma coisa que está doendo, uma unha. Vamos pensar também na relação dos medicamentos. Pode ser. Às vezes chega um ponto na doença e às vezes o paciente começa a não responder, ou às vezes por falta de medicamento ou por excesso de medicamento, acaba que aquilo provoca nele uma confusão mental. Recentemente eu estou presenciando uma pessoa que está tendo muita dificuldade na fala. Então ele tem uma dificuldade em articular a fala, de entender a fala, e isso está irritando ele. Então isso tudo, juntamente com o diagnóstico, com as outras condições, gera para ele uma confusão mental. Mas vamos pensar também que ele, além disso, que ele está estressado, que ele está com medo. Então são várias as causas que pode sim gerar essa confusão mental. E confusão mental não é delírio, não é alucinação. Então a gente tem que pensar o que eu posso fazer. E de repente a esposa, o esposo, o filho chega para mim e diz: ele está confuso.
E eu novamente crio aquela interrogação. Será que ele está confuso? Ou será que ele está tendo delírios? Ou ele está tendo alucinações? E aí, primeiro, o que nós podemos fazer? Seja que está acontecendo delírio, alucinações, uma confusão mental. Primeiramente, nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos estar no controle. E para isso, precisamos respirar. Precisamos calar, silenciar. Porque quando nós batemos de frente, quando nós ficamos cobrando, quando nós ficamos apontando o erro, piora para ele. Aí ele fica mais incapacitado, mais fora do controle. Então, nós precisamos estar no controle. E não é só demência que o paciente fica confuso. Existem outras patologias, existe o Parkinson, existe também o acidente vascular encefálico, várias patologias que, ou por causa de uma infecção, o idoso pode sim ficar confuso. Então, a partir do momento que você estiver no controle, olhe nos olhos dele. E se você estiver calmo ou calma, se você se calar, talvez, não é certeza, ele também vai se acalmar. E depois que você vê que você olhou nos olhos dele, tenta chegar perto. É difícil para você chegar perto dele, porque às vezes, né, não tem aquela intimidade, mas tenta chegar perto. Tenta sentar com ele. Tenta ver o meio dele, talvez até se deitar, mas pelo menos sentar. Você pode segurar nas mãos dele. Você pode deixar ele no seu ombro por alguns minutos. Você pode abraçar ele. E dentro do abraço, ser o porto seguro para ele nesses momentos. Essas são as minhas orientações e sugestões para você que cuida de pacientes idosos com demência, com doença de Parkinson, que às vezes depois começa a ter demência, e outras patologias onde as pessoas passam por alterações emocionais e comportamentais. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas, Ney Maria Garcia. Inscreva-se, compartilhe o meu vídeo, compartilhe a sua vivência, compartilhe a sua dor, para que nós possamos conversar e para que você possa entender e também ajudar o seu paciente ou o seu familiar. Eu te espero no próximo vídeo.